Oi, pessoal. A gente vai gravar agora o programa Argumento da TV Senado com o senador Rogério Carvalho, que é do PT de Sergipe. A gente vai falar sobre a MP que cria o programa Médicos pelo Brasil. O senador Rogério Carvalho, ele também é médico, ele é professor universitário, ele foi relator, quando deputado, do programa Mais Médicos, lá na Câmara, né? Quer dizer, o programa foi uma medida provisória também, né? E, enfim, ele foi o relator foi o relator do programa Mais Médicos. E se a gente quer a sua opinião, posta ela aí, tá? Que a gente dá uma olhada depois e a gente vai começar a gravar agora. Olá! O governo criou por medida provisória o programa Médicos pelo Brasil. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que integra a comissão que analisa a medida provisória, foi relator do programa Mais Médicos quando deputado, também é médico e professor universitário. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, uma honra estar aqui. Senador, como é que o senhor avalia a MP que cria o programa Médicos pelo Brasil? Eu acho que ela é importante porque traz de volta o tema de prover médicos em cidades com menor condição de atrair esses médicos, trata do tema da carreira médica, ou pelo menos de uma agência para gerir este programa, e abre a possibilidade da gente fazer um debate sobre todos os temas relacionados à questão médica no Brasil. Então, eu vejo como uma iniciativa importante, mas que o Senado e a Câmara devem melhorar bastante o texto. O programa estabelece que o governo vai ter 18 mil vagas para médicos, 13 mil delas em cidades de difícil acesso, né? Como é que o senhor avalia esse quantitativo e essa forma de distribuição espacial dos médicos? Olha, a forma de distribuição que nós vamos tentar incluir é que, além das cidades longe, de difícil acesso, comunidades indígenas, que o programa Mais Médicos já previa, é fundamental que a periferia das grandes cidades e cidades de médio porte que têm dificuldade de fixar médicos também recebam esses profissionais, porque a ausência desse profissional inviabiliza o primeiro atendimento à população, que é o atendimento na rede de atenção básica, que é uma das maiores redes públicas e de atenção primária do mundo. Nós temos a rede brasileira. A rede brasileira de atenção primária, sem nenhuma dúvida, é a maior rede de atenção básica ou primária do mundo. O nosso grande problema é ter médicos trabalhando. E o segundo grande problema é médicos com formação específica para atuar nesta atividade de atenção primária. Nós temos 6 mil médicos com formação específica em medicina geral de família e comunidade. É preciso que agora a gente retome aquilo que foi abandonado no programa Mais Médicos, que é para as especialidades clínicas, né, a gente introduza o pré-requisito do médico ter uma formação em medicina geral de família e comunidade, para que ele possa depois fazer especialidade em cardiologia, em pneumologia, em reumato, em dermato, para que ele possa ter, além de uma formação geral, né, ele possa depois ter o grau necessário para poder ingressar numa outra especialidade e não separar. Acho que isso é fundamental para a gente estruturar o sistema de formação e estruturar a medicina no Brasil, como é em países como a Inglaterra, como a Bélgica, como França, ou seja, França menos, mas Inglaterra e Bélgica, você tem uma formação em medicina geral, né, obrigatória, antes de fazer qualquer outra especialidade médica. No Brasil, para as especialidades clínicas, isso deveria ser obrigatório e trabalhar neste programa poderia ser também uma experiência de formação supervisionada que deveria servir como pré-requisito para várias especialidades médicas
que o país também precisa. Nós não precisamos só de médicos especialistas em atenção básica, em atenção primária. Precisamos de cardiologistas, de pneumologistas, de todas as especialidades. Mas a medida provisória já não contempla uma política de formação de médicos? Uma formação geral? Mas não são 2 anos? Pois é, contempla, mas isso não vale como pré-requisito. O fato de valer como pré-requisito, você alarga e dá um estímulo real para que os médicos façam e iniciem nessa carreira. Então, essa formação de 2 anos que a medida provisória prevê, ela não equivale a, por exemplo, uma residência médica? Não equivale a uma residência, nem a um pré-requisito para ingresso numa outra especialidade médica, o que seria fundamental para estimular os médicos recém-formados, aqueles que gostarem da atividade e de trabalhar na atenção básica, na atenção primária, que permaneça, vai ser especialista, tem uma formação, está qualificado para isso. E se, por acaso, quiser fazer uma outra especialidade, já tem um grau que seria um pré-requisito para ingressar numa residência de cardiologia, de pneumologia, de dermato, de nefro, né, que são especialidades clínicas que a atividade no programa de saúde da família, sob a forma de residência com uma cara a mais de curso de formação, com esse profissional passando em atividades de urgência, em maternidade para aprender a fazer parto, ou seja, teria uma formação geral bastante consistente que permitiria servir como pré-requisito para fazer especialidades clínicas e até reduzir o tempo de pré-requisito exigido para fazer uma especialidade cirúrgica, como cirurgia geral e outras especialidades cirúrgicas. Então, a ideia é incluir na medida provisória uma nova política de formação de médicos no país? Isso foi um consenso no passado, né? O que no passado foi um problema para nós e que eu tenho uma dívida que não é minha, como relator do Mais Médicos, é que a presidente Dilma vetou a carreira de médicos, que era um compromisso meu como relator com os médicos, que acordaram aquele texto que virou a lei do Mais Médicos, e a Dilma vetou a carreira de médicos. E acho que além da agência que está sendo proposta, que eu particularmente não tenho ressalvas sobre o modelo. Vamos só explicar para o telespectador, a medida provisória está propondo a criação de uma agência de atenção em saúde básica, é isso? Para poder gerenciar os serviços de atenção básica e principalmente esse programa Médicos pelo Brasil. Mas aí essa agência não gerenciaria apenas o programa, gerenciaria toda a atenção básica no país? Não, a princípio gerenciaria o programa, porque ela não pode gerenciar a atenção básica dos municípios que tem sua autonomia e a prerrogativa de prestar serviço é do município, complementado pelo Estado, complementado pela União. A União teria um papel complementar e essa agência cumpriria um papel complementar com este programa que visa a colocar médicos distribuídos pelo país. Mas eu não tenho problema que seja uma sociedade autônoma, como é a Rede Sara, ou poderia ser uma subsidiária da EBSE, que já existe como empresa, ou ser uma agência. Isso, para mim, é secundário. O importante é que esta medida provisória tenha uma carreira descrita, como nós incluímos no projeto de lei de conversão da medida provisória que criou Mais Médicos, que, infelizmente, a presidente Dilma vetou à época contra a nossa vontade, contra a vontade do ministro Alexandre Padilha à época, e acho que esse é um tema relevante para que a gente consolide, de fato, essa questão de ter médicos. E associado a isso, que essa formação sirva de pré-requisito para outras especialidades, para dar mobilidade dentro da própria profissão, o que é muito importante. Na audiência pública, o ministro disse que a medida provisória cria uma carreira para médicos, né? A medida provisória não fala em carreira. A medida provisória fala na agência, né?
Então, nós devemos propor isso, a criação da carreira. Eles falaram, mas não está no texto, né? Então, eles falaram, inclusive, em valores, em remuneração. Nós vamos tentar que isso venha para o texto do projeto de lei de conversão. Senador, e em relação também, falando sobre a distribuição, um dos critérios para definir as vagas levará em conta a população cadastrada em programas como Bolsa Família, benefício de prestação continuada ou pessoas que recebem como pensão até 2 salários mínimos, né? Benefícios previdenciários de até 2 salários mínimos, né? Como é que o senhor avalia esse aspecto do programa? Isso dentro dos pequenos municípios ou as áreas vulneráveis de grandes cidades também estão contempladas por esse critério? Veja, eu acho isso muito restritivo, porque acho que se tiver 1.000 médicos, os primeiros 1.000 médicos devem ir para essas áreas, se tiver 2.000 médicos e ir ampliando, porque metade da população brasileira, mais da metade da população brasileira ganha menos de 5 salários mínimos. Portanto, 150 milhões de brasileiros dependem desses serviços. Então, você não pode não pensar num programa que atenda a 150 milhões de brasileiros. Ainda que os municípios tenham suas responsabilidades com a questão da atenção básica, atenção primária. Mas o programa, ele deve abranger não só esse público, mas ele deve se estender para áreas onde os municípios têm dificuldade de prover, ou seja, ter o profissional e de fixar este profissional, como, por exemplo, periferia de grandes cidades, a periferia do Rio de Janeiro, a periferia de São Paulo, cidades no entorno da Grande São Paulo, que são áreas de difícil fixação de profissionais por conta do trânsito, por conta da violência, né? Então, às vezes até das condições próprias de trabalho, né? De trabalho. Então, eu acho que essa é uma questão que deve ser revista na medida provisória para que ela cumpra o papel que o Mais Médicos cumpriu, né? O Mais Médicos, ontem, inclusive, na audiência pública, o representante da Associação de Médicos de Família e Comunidade falou do quanto o programa Mais Médicos impactou na saúde pública brasileira, porque ele foi mais amplo, porque ele observou a falta de médicos no programa de saúde da família e na atenção básica. Então, este programa ele tem que vir para cumprir uma tarefa, que é prover médicos para a atenção básica e médicos que tenham qualidade, que tenham capacidade de assistir. Falavam muito dos médicos cubanos, mas os médicos cubanos são especialistas em atenção primária, em prevenção, em cuidado, com capacidade resolutiva, com uma clínica muito boa, pouco dependentes de tecnologia para tomar decisão clínica, para medicar, para acompanhar, e a ausência deles tem criado um sentimento de vazio nas comunidades que eram assistidas por esses profissionais e por profissionais brasileiros que entraram no clima do programa, né? Então, esse é um desafio que está dado para nós, que estamos aqui na comissão mista, de rever e de fazer mudanças junto ao relator. Obviamente que quem vai absorver ou não é o relator, que é uma pessoa que eu confesso foi a melhor escolha que poderiam ter feito, que é médico, ex-governador, de uma região de difícil acesso, que é o estado de Rondônia, e acho que a sensibilidade dele facilitará a gente melhorar bastante o texto. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, sobre a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil. Se você quiser rever este programa, assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/tv ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.